Boa tarde a todas, todos e todes. É uma grande satisfação ter vocês aqui no nosso programa quinzenal da Biblioteca da Emerge, o Sextas na Emerge. Nós estamos hoje com um convidado especial, o Ailton Krenak. Na verdade, esse programa deveria ter sido gravado em 30 de abril, mas não foi possível por questões de Wi-Fi, por questões de internet. Então, nós estamos muito felizes que conseguimos hoje ter o Krenak aqui conosco. Esse é o quinto encontro do programa Sextas na Biblioteca da Emerge, e nós sempre temos uma palavra temática. A palavra temática desse encontro é raízes, porque as raízes têm essa ligação com a terra, e abril foi um mês em que houve muita comemoração no tocante à terra brasileira. E nós temos ainda uma outra ferramenta, uma outra ideia, que também foi proveniente desse fórum. Nós vamos fazer uma audiodescrição das pessoas que estão falando. Então, eu vou me apresentar, eu sou a diretora-geral da Emerge, desembargadora Cristina Gaulia, eu sou uma mulher branca, loura, cabelos curtos, estou portando um óculos redondo, uma blusa branca e um casaco cinza. Atrás de mim é uma parede cinza com 2 quadros, né? Provavelmente o nosso convidado, quando eu lhe der a palavra, também vai fazer a sua audiodescrição. Os encontros das sextas na Emerge são encontros para propiciar uma ampliação do conhecimento e da cultura dos magistrados e da própria sociedade civil. São encontros gratuitos em que nós convidamos sempre personalidades das áreas da cultura, da ciência, tecnologia, educação e vários outros campos do saber. Nosso entrevistado de hoje é o Ailton Alves Lacerda Krenak, um dos mais importantes ativistas do movimento socioambiental do país. O Krenak é escritor, jornalista, filósofo, poeta, pesquisador e ambientalista, e uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. É professor honoris causa da Universidade de Juiz de Fora e autor de vários livros, dentre outros, e 2 deles eu apresento aqui para vocês: Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Boa tarde, professor Krenak. Me permita que eu o intitule como professor, porque acredito sempre, e já o ouvi em várias outras ocasiões, que tudo o que você sempre traz para a gente são muitas lições, muita abertura desse horizonte tão restrito de conhecimento, que é uma tônica da sociedade atual, que se crê muito conhecedora, muito dona de múltiplos saberes, só porque entra na internet e faz uma pesquisa no Google, né? O que não é, na verdade, uma realidade. Então, precisamos de professores e precisamos de pessoas como você que nos ensinem a escutar e a conhecer a diferença. Na literatura histórica brasileira, a palavra Krenak, que designa a tua etnia, se confunde muitas vezes com outras etnias, que eu quero justamente colocar para você se são as mesmas etnias ou se são outras, distintas, que são os botocudos e os aimorés. Como é que é essa confusão étnica? Você podia diferenciar isso para a gente? Boa tarde, professora Cristina. É uma honra, é uma alegria estar aqui nesse programa, e ainda mais falando dentro dessa chamada de raízes, que tem muito sentido para celebrar os povos originários, né, a memória dos povos nativos daqui do continente, e nós invocarmos as suas raízes. Eu vou fazer minha autodescrição para que os nossos ouvintes, nossos amigos que estão nos assistindo, possam ter uma ideia de quem é o Ailton. Então, eu sou o Ailton,
Eu estou sentado numa cadeira, à minha frente tem a tela do computador, de onde está a minha imagem bem assim, definida aqui na tela, um homem moreno, com cabelo preto, um pouco acima da orelha, e uma faixa na cabeça. Eu uso uma camiseta verde. Então, ao fundo tem uma vegetação que parece que eu estou camuflado, né? Mas eu não estou, digamos assim, em combate. Eu estou pacífico e feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Então, Ailton, você pode nos narrar essa diferença entre Krenaques, botocudos, aimorés? Afinal de contas, são a mesma etnia ou são etnias diferentes? É uma ótima oportunidade, já que falamos dessas raízes, né? A gente podia considerar que são raízes históricas também. E elas têm uma relação com o período colonial do Brasil, quando se sabia muito pouco sobre os povos originários daqui, e por serem muitos também, né? Os registros históricos dizem que cerca de 900 ou até 1.000 diferentes famílias indígenas. É interessante pensar famílias, porque geralmente quando se fala nos povos indígenas se usa o termo tribo ou, em alguns casos, povos ou nação, né? Até a década de 60, 70, aqui no Brasil, era aceitável chamar de nações indígenas, não tinha nenhum conflito sobre esse termo. Interessante que a partir da Constituinte de 88 ficou definido, se referia a essas famílias indígenas como povos ou comunidades, povos indígenas, comunidades indígenas. Então, os Krenak só foram chamados de Krenak na virada do século XIX para o século XX. Durante todo o período da colônia, a gente era chamado de botocudos ou de aimorés. Eram apelidos. Aimoré, se você for buscar o etimológico, é embaré, né? Homem do mato. Então, os tupi do litoral, quando os portugueses perguntavam para ele quem são aqueles parentes de vocês que vivem lá dentro da floresta, lá, eles diziam, são homens do mato, embaré. Então, é muito interessante, né? Porque eles diziam, são homens do mato, então ficava por isso mesmo. E botocudos já foi um termo carregado de sentido pejorativo, porque foi quando os franceses, com aquela história de vir pegar o pau-brasil aqui na colônia, eles começaram a aliciar pessoas indígenas do litoral para ajudar eles a serem batedores para entrar na floresta. E eles perguntavam para essa gente, quem são aqueles homens que usam aquele beiço de pau? Assim como o chefe Raoni hoje usa aquele botox, os antigos da nossa família também usavam um adorno no lábio, aquele botox. E os franceses tinham uma rolha de barril de vinho, os portugueses, né? Os europeus eles tinham barris de vinho e um tampão. Aquele tampão era uma madeira, uma peça de madeira que se chamava botox. Então, eles olharam os índios que tinham aquele adorno e de lá, o nome de fora, chamaram os índios de botocudos. Imagina que botocudo, então, é uma palavra que vem do francês, que não tem nada a ver com a gente. Os Krenak não falam francês. Pelo menos, não falávamos. A gente pode até botar uma escola aqui e ensinar francês para todo mundo. Mas botocudos são os franceses, não nós. E é interessante isso, porque creme é cabeça. No idioma Krenak, creme é cabeça. E nak é terra. Então, nós somos cabeça da terra. Eu gostei da oportunidade de esclarecer. Porque tem na história alguns mitos que a gente eventualmente tem que desmitificar, né? Porque eles não são verdadeiros. Por exemplo, uma das características que se narra com muita frequência é que os aimorés
eram antropófagos. Isso é verdade? Então, outra confusão, assim como os nomes, né, os apelidos, os nomes, outra confusão que se faz também é que os naturalistas e os viajantes, eles tinham boatos, né? Quer dizer, fake news não é uma coisa que nasceu hoje, já tinha no século XVII. Eles escutavam boatos sobre um conflito entre tribos, por exemplo, e eles diziam que um grupo teria esquartejado, matado alguém, e, no seu costume, teriam levado esses restos mortais para a aldeia e feito uma espécie de um ritual e devorado aquele sujeito. Tem umas crenças antigas, acho que foi o Jean Deler, não sei, que divulgou essas pranchas antigas, que mostra um sujeito que teria sido prisioneiro dos Tupinambá no Rio de Janeiro, lá no 1560, por aí afora, e esse cara que ficou preso, esse holandês, ele conta que os Tupinambá, quando aprisionavam em guerra inimigos corajosos, eles tinham um ritual de levar esse sujeito para a aldeia deles, levava ele vivo, ele convivia com todo mundo amigavelmente durante um tempo, até que eles faziam um ritual em que abatiam ele e sacrificavam esse sujeito e faziam um ritual, digamos assim, antropofágico, não canibal. Se você olhar no dicionário, canibal não é a mesma coisa que antropofágico. Canibalismo é quando um organismo semelhante ao outro come ele. Tá, se humano comer humano, é canibalismo. Mas se cachorro comer cachorro também é canibalismo, gato comer gato. Então não é nenhuma coisa moral, é um evento de predação de um organismo que é igual, não é muito bom. Deve gerar algumas coisas parecidas com esse vírus da Covid, se a gente ficar numa prática não natural desse jeito. Então, não tem antropófagos no sentido histórico aqui no nosso país, não existe mais nenhum povo com essas práticas, e os Tupinambá tinham um ritual que é muito mal entendido até hoje. Os escritos sobre isso não conseguem dar conta do que significa esse ritual. Fica parecendo que eles tinham prazer em abater as pessoas e fazer festas com a carne dos abatidos em guerra. Isso é uma estupidez, e isso faz parte, gente, de uma demonização do inimigo. Né? Sempre que a gente entra em conflito com alguém, com outro, a nossa tendência de acumular outro de defeitos, de aberrações, ela é muito natural. Nós temos muitos conflitos espalhados pelo mundo afora, e geralmente esses conflitos são lugares de produção de prejuízo, de defeito. É quando nós atribuímos aberrações ao outro. E no tempo colonial, dizer que os povos indígenas tinham comportamentos totalmente aberrantes era uma maneira de justificar também as guerras contra esses povos, né? Muito interessante isso. Eu quero passar para um outro polo de discussão, e eu estou pensando também da história colonial o conceito de guerra justa. E aí eu quero trazer para a nossa mesa de debates aquela controvérsia de Valladolid, que aconteceu na Espanha, quando o padre Bartolomé de las Casas trouxe para a Espanha, para uma seara de julgamento religioso, uma família de indígenas da América Espanhola, e a grande questão que o tribunal deveria decidir era se os indígenas tinham alma. Por que a questão se fez? A questão surgiu porque, na verdade, havia uma controvérsia entre os colonizadores espanhóis, se eles podiam dizimar toda a população nativa local, ou se, caso aquela população nativa tivesse alma, deveriam, na verdade, ser cristianizados. Como é que você vê
é esse conceito de guerra justa, esse conceito de dizimação ou cristianização das populações indígenas no Brasil? Professora Cristina, esse evento, ele tem também uma relação com o fato de que quem colonizou o mundo no século XVI, XVII, foi o cristianismo, a partir da Europa. Não tinha outra ordem cultural ou religiosa com tanto poder quanto o cristianismo. Então, quando os reis católicos, que às vezes se confundiam com a própria vontade do Papa, decidiram que eles iam expandir a Europa, colonizando outros continentes, eles tiveram um debate teológico sobre que tipo de gente que eles queriam integrar a essa humanidade que eles representavam e que tipo de gente que eles queriam excluir. Então, essa ideia de quem tem alma e quem não tem alma já era um crivo, era para decidir quem ia ficar vivo também. Os negros, os povos da África, eles foram tratados desde esse período como não humanos. E isso possibilitava o sequestro, o tráfico e a escravização desses corpos. No caso dos povos nativos daqui do continente americano, como tinha uma certa dúvida do Papa e também dos teólogos sobre se essa gente era uma daquelas tribos perdidas de Israel. Quer dizer, uma mitologia muito curiosa, porque tinha gente que achava, será que eles são a tribo perdida de Israel? Não vou entrar no detalhe, não, mas se alguém for curioso, procure saber sobre essa tal de tribo perdida de Israel. E os místicos daquele tempo achavam que os povos nativos das Américas podiam ser parentes deles, por Adão e Eva e tal. E, por causa disso, houve um grande debate teológico em que eles queriam examinar se esses povos nativos tinham alma. E isso resultou, inclusive, numa outra observação muito curiosa, que enquanto os europeus queriam saber se o corpo dos índios tinha alma, os indígenas que aprisionaram os brancos no Caribe, na América Central, eles pegavam o sujeito, né, afogavam o sujeito, né, europeu, e depois tiravam ele da água, afogavam e tiravam da água. Aí perguntaram, mas por que vocês estão fazendo isso? Eles diziam, a gente quer saber se esse corpo dessa gente aqui é vivo, se eles têm um corpo vivo, ou se eles são fantasmas. Do lado de cá também tinha uma desconfiança de que aquela gente não era uma pessoa com corpo e espírito, e achavam que eram fantasmas. Durante muito tempo, os nativos acharam que aqueles europeus, aqueles homens brancos, com aquelas culturas esquisitas, podiam ser fantasmas. Muito interessante ouvir essa referência de uma discriminação ao contrário, né? De uma distinção, de um pensamento assim, quem são essas pessoas tão brancas, tão pálidas, né? Tão pálidas como se fossem fantasmas, né? É uma visão de um outro lugar, né? Que é muito interessante e acrescenta muito, né? Para que não pensemos nós, os brancos, que somos os únicos, na verdade, que enxergam as diferenças, para o mal ou para o bem. Eu estou agora querendo pontuar somente essa visão da diferença, que é muito rica e muito interessante. Mas, Krenak, antes de chegar no Ailton Krenak como liderança política e intelectual, eu queria que você falasse brevemente, em primeiro lugar, sobre três atores da nossa história que aparecem como muito importantes para o movimento de proteção aos indígenas. Primeiro, o Marechal Rondon, depois os Irmãos Vilas Boas, e em terceiro lugar, o Darcy Ribeiro. E por último, antes de chegar, e já chegando mais pertinho do Krenak, mas ainda um pouco longe, eu queria que você tecesse algumas considerações sobre a importância do trabalho do cacique Juruna.
Então, é uma galeria de cidadãos, né, de pessoas da nossa história que têm uma grandeza em comum. São poucos os brasileiros que tiveram um perfil tão universal, né? Dizem, inclusive, que o Marechal Rondon, a partir da década de 30, por aí, ele mantinha correspondência com o Mahatma Gandhi. Eles escreviam um para o outro, né? Naquele tempo não tinha, obviamente, o WhatsApp. Então, os dois tinham que parar no gabinete, escrever uma longa carta. O Rondon gostava de escrever carta. Eu não sei se o Gandhi gostava, mas o Rondon, eu conheci pessoas já em idade muito avançada, quando viram com o Marechal Rondon, eles diziam que ele gostava de escrever cartas. E ele foi o correspondente do Mahatma Gandhi, que significa que a gente teve um brasileiro muito ilustre que influenciou principalmente de pessoas no mundo inteiro sobre a ideia de humanidade. Ele era um positivista, né? E só dele ser coronel do Exército, né, que ele fez academia e saiu de lá jovem, já coronel, e foi estender as linhas de telégrafo pela fronteira do Brasil. Ele foi botar o mar na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu já fui lá onde está esse poste, né? Tem um poste lá, foi a expedição que o Marechal Rondon fez de estender as linhas de telégrafo, que pôs isso lá na fronteira com a Guiana inglesa. E o Rondon foi uma pessoa muito além do tempo dele. Ele entendia que os povos nativos, essa gente que eles pensavam na colônia que eram canibais e outras aberrações, ele achava que eram povos que tinham um modo de viver, uma diversidade linguística, cultural e um universo mítico tão maravilhoso que eles deveriam ser respeitados na sua integridade e que nós deveríamos um dia ser um país com essa diversidade de povos e culturas interagindo uns com os outros com soberania. Não era para submeter o povo indígena a uma situação humilhante, segregando essa gente em reservas. Essa coisa dos territórios, das reservas, elas vão acontecer depois, exatamente com o sonho do Rondon, que também era do José Bonifácio. Dizem que o José Bonifácio, no debate da Constituinte, da nossa Constituinte republicana, que inaugura a República, ele dizia que tinha que estar inscrito naquela Constituição que os povos indígenas, os povos originários, integravam essa federação, a República do Brasil. Eram membros. Assim como os municípios, os estados, os lugares onde o povo indígena vivia era para ser respeitado com essa integridade. Não era para ir lá colonizar eles, né? Era para respeitar e criar políticas de relações com eles. Olha que pensamento avançado, 120 anos atrás. Isso é pluriculturalismo, é multiculturalismo, e no caso das relações de governo, seria pensar um constitucionalismo muito avançado, que só agora tem na América Latina, que é a ideia de plurinacional. No mesmo país, você tem nações, culturas diferentes, e experimenta uma gestão de governança plurinacional. A Europa fez isso só recentemente, quando a Europa fez a União Europeia. Né? Eles têm um governo que é a União Europeia, que ele minimiza as relações de fronteira interna e estabelece estatutos de governança mais compartilhada. Então, assim, o Rondon pensava isso há 120 anos atrás. Não era à toa que ele era amigo do Gandhi, né? E mais tarde, né, depois do Rondon, o Rondon, em 1910, criou o Serviço de Proteção aos Índios. Em 1946, os irmãos Vilas Boas, no interior de São Paulo, se alistaram para trabalhar numa expedição que agora já era o Getúlio Vargas, querendo abrir estradas no oeste brasileiro para botar bases aéreas que os americanos encomendaram esse serviço para o governo brasileiro.
E muito solícito, o Getúlio Vargas foi botar gente para abrir pistas na região do Araguaia e no Pará, para atender o pedido dos americanos. E os irmãos Vilas Boas, o Cláudio, o Orlando e o Leonardo, foram os últimos bandeirantes, eu costumo me referir a eles como os últimos bandeirantes, com aquela pegada mesmo de entrar na selva, com facão, machado, e quebrando, e aliciando os indígenas que eles iam encontrando pelo caminho, para constituir uma espécie de tropa, uma tropa deles. Então, eles tinham indígenas de vários povos. Teve gente Carajá, teve gente Caiabi, de algumas outras etnias que acompanharam eles na Biquara, que acompanharam eles nessa expedição. Chegou uma hora que eles tinham um grupo grande de homens de várias tribos que andavam com eles, conviviam com eles com ânimo, e abriram estradas no sertão brasileiro, e abriram as primeiras pistas de pouso para aviões, os aviões de combate, né, os aviões do Correio Brasileiro, essa coisa, e eles tiveram um papel fundamental na criação do Parque Nacional de Xingu, que é a relação deles com o Darcy, porque o Darcy tinha muita ideia. E esses homens que estavam andando no mato, eles tinham uma ligação com a história do Rondon e com a história do Darcy Ribeiro, que inspiraram eles a assumir a luta pela criação de um parque nacional no centro, né, no coração do Brasil, para que os povos indígenas que estavam sofrendo o contágio naquela época, na década de 40, 46, 48, 50, que eles pudessem ser reunidos dentro de um território de proteção. Então, a ideia era o Xingu ser um grande bioma de proteção à vida de povos diversos, não era só um povo, de vários povos. E chegou a reunir 17 povos de diferentes línguas dentro daquele Parque Nacional de Xingu, que agora já está reconfigurado. Porque muitos desses povos foram levados lá para dentro, pelos irmãos Vilas Boas, quando passaram décadas, eles começaram a reclamar o direito de voltar para o seu lugar de origem. Porque eles sabem que eles não nasceram no Xingu. Eles nasceram em outro lugar, em outra bacia hidrográfica, outro rio, e eles reivindicaram o direito de voltar para esses rios. Isso, inclusive, para a maioria das pessoas que não acompanham de perto, pode ficar parecendo estranho, mas os índios viviam lá no Xingu, por que eles querem ir para outro lugar, falando que o Xingu é tão legal? É que lá no Xingu é tão legal, mas não é a casa deles. E todo mundo quer voltar para casa, né? Até o ET, né, naquele filme do ET, ele mostra o dedinho dele, ET, né? ET, eu estou querendo ir para a casa dele. Então, gente gosta de ir para casa. Essa é a importância das raízes, né? As nossas raízes a gente não nega, né? E mesmo quando a gente faz, às vezes, experiências de ir morar no exterior, né? Às vezes até movido por necessidades, né? Como, por exemplo, você acabou de mencionar que determinadas tribos foram alocadas num espaço que não era o espaço de raízes dessas tribos, e que, por necessidade ou por política, foram ali colocadas. A gente, quando eventualmente vai também fazer uma experiência de morar no exterior, às vezes movido por necessidades, muitas e muitas vezes, aliás, na grande, imensa maioria das vezes, a gente sente falta das nossas raízes, né? Do ar que a gente respira na nossa terra, da praia, do mato, da língua, da comida, enfim. A gente não nega as nossas raízes, né? A gente pode tentar disfarçar, mas não nega as nossas raízes. Antes, então, de passar para o Krenak político, eu queria te ouvir sobre o cacique Juruna e a importância que ele teve para o movimento indígena. Eu creio que a pausa entre a referência ao Rondon, aos irmãos Vilas Boas e ao Darcy Ribeiro, antes de me referir ao nosso querido Mário Juruna, talvez seja exatamente porque na história do nosso país eles foram personalidades que atuaram em campos bem definidos
e suas influências se refletem nessas diferentes camadas, digamos assim. Darcy Ribeiro é um intelectual que pensou o Brasil inteiro, né, que conseguia problematizar a questão da nossa formação de uma maneira muito corajosa. E teve papel fundamental em muitas questões, na questão da educação no Brasil, a fundação da Universidade de Brasília, a UNB, as ideias sobre o Brasil. Ele foi, assim como com Niemeyer, com Lúcio Costa, com grandes outros, com Anísio Teixeira e com Sérgio Arouca, com grandes brasileiros, ele foi um pensador daquilo que a gente podia achar que é um Brasil que nós aspiramos que se constitua, né, que consegue atinar com a nossa diversidade cultural, com a nossa complexidade, e que não simplifica nunca a ideia do povo brasileiro como uma coisa monolítica. Né? Nós somos um povo plural e imprevisível. Não é exagero usar esse termo. Achar que nós somos uma coisa estável é um erro grave, e ele pode custar muito caro para nós todos. Né? Essa diversidade ela é inerente à formação de um povo que tem gente do mundo inteiro. Tem gente da Síria, tem árabes, tem judeus, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui, da Coreia, da China, e me perdoem aqueles que eu não estou citando de onde vocês são, mas eu sei que tem gente do mundo inteiro, da Armênia, né? Da Eslovênia, da Ucrânia, tem gente do mundo inteiro. Pode olhar o mapa do mundo e imaginar ele aqui dentro. Então, pensar a gente com simplicidade é um erro. Tem que pensar o Brasil com complexidade. O Darcy fez isso. O Darcy, ele conheceu o Mário Girona, e ele se apaixonou pelo Mário Girona porque ele tinha uma admiração muito grande pelo fato de Chavantes constituir um verdadeiro cinturão de guerreiros dentro da floresta que não deixavam a colonização avançar além do Rio das Mortes. Um rio muito caudaloso, e os Chavantes ficavam do lado de lá, e quando os colonos tentavam atravessar o rio, os Chavantes faziam eles voltar. É uma coluna que não deixava branco passar para lá. Até o final da década de 40, 50, aquela região não foi colonizada. Então, quando o Darcy conheceu o Chavante, o Girona era, sei lá, um rapazinho. Né? Na década de 70, já no final da década de 70, o Girona era um cacique de uma aldeia Chavante e veio ao Rio de Janeiro, encontrou com Brizola e com o Darcy Ribeiro, e os dois filiaram o Girona, deram um cartão de filiação para o Girona assinar para virar membro do partido deles, o PDT. Então, provavelmente o Girona não sabia o que significava se filiar a um partido, mas o Darcy sabia o que estava fazendo, porque queria lançar o Girona deputado pelo Rio de Janeiro. Ele lançou a candidatura do Girona pelo Rio de Janeiro, e como a gente não tem pouca complexidade, gente, o Rio de Janeiro elegeu um deputado Chavante, que não falava quase nada de português, para deputado federal pelo Rio de Janeiro, sendo que ele era do Mato Grosso. E ele só morou um período no Rio de Janeiro para ele poder se filiar ao PDT e fazer a campanha. Se elegeu e foi para Brasília para ser deputado federal. E o Girona é uma inteligência excepcional também, um homem muito criativo, inventivo. Ele tinha uma observação sobre o Brasil, sobre as questões gerais do Brasil, que eram de uma agudez enorme. Foi ele que disse que a FUNAI era a Funerária Nacional do Índio. Ele disse isso em 79. Krenak, você teve uma posição extremamente importante na época dos trabalhos da Constituinte. E tem uma cena que você protagonizou, que é uma cena famosa, que está na internet em vários pontos, né? Que você, em protesto contra os trabalhos dos constituintes, teria pintado o teu rosto com tinta preta do genipapo, segundo um tradicional costume indígena brasileiro.
justamente em protesto a uma reivindicação de que a Constituinte avançasse ao fazer a Constituição quanto aos direitos e garantias dos indígenas, mas que no momento em que você fez o protesto, o que se via era um possível retrocesso. E aí eu te pergunto, os direitos dos indígenas constaram na Constituição, artigos 231 e 232 da Carta Magna Brasileira fazem referência expressa aos direitos dos indígenas. E esses direitos, eles estão sendo implementados e em que medida nós ainda precisamos pintar nossos rostos com a tinta preta do genipapo? Você desligou o teu som. Você desligou o teu som. Obrigado, professora Cristina, da gente revisitar esse período da nossa história recente, que foi a mobilização no Brasil por fazer uma nova Constituição, essa que está em vigor. Então, tem um capítulo da Constituição que é sobre o direito dos índios, e que eu tenho a alegria de ter integrado o debate sobre esses direitos, e nós temos conseguido fixar ele na nossa Constituição, ele está lá. E, como todas as outras questões relativas ao povo brasileiro, a infância, a inclusão social, a superação da pobreza, a integração do país como um todo em torno da questão ambiental, os direitos indígenas também sofreram o mesmo desgaste ao longo dos últimos 30 anos. Quando eu pintei meu rosto naquela situação de fazer a defesa do capítulo dos índios na Constituição, nós tínhamos uma esperança de que a gente estava abrindo um portal muito próspero para um futuro do Brasil, do país se constituir assim, numa nação muito afirmativa na América Latina, e que conseguiu, na década de 90 e até o começo do século XXI, se fazer presente no debate, por exemplo, dos 20, né? As convenções, as cúpulas que tinham de governo, o Brasil figurou nessas convenções e chegou a participar das reuniões importantes de países lideranças no mundo. E isso foi vislumbrado no debate da Constituinte em 88. De alguma maneira, esse horizonte vasto, luminoso, ele foi se desgastando nas últimas décadas, talvez por uma falta de compromisso político dos cidadãos que assumiram mandatos nesse país, de deputados, governadores, senadores. O legislativo, né, ele foi se tornando um ambiente muito pobre, ao ponto de a gente estar hoje com uma dificuldade de convencer jovens a pleitear um mandato de deputado ou de governador, porque os jovens acham que esse campo da política está muito predado, está muito gastado. Então, um jovem que quer ter um desenvolvimento brilhante, ele fala, não vou botar na biografia nisso, né? É uma perda de horizonte. É interessante você falar nisso, porque me ocorre a questão de como é que a gente forma novas lideranças indígenas no país. Eu ontem estive num evento do Fórum Permanente da Emerge de Raça e Gênero, numa conjunção muito feliz de 4 intelectuais negros, um juiz de direito e 3 professoras doutoras universitárias, e me parece que o movimento negro cresceu muito no Brasil com a chegada de forma essencial e importante dos negros às universidades. Então, assim, eu me pergunto se também não seria o momento de se incentivar de outras formas a chegada de indígenas à universidade,
porque a academia, ela proporciona um lugar de fala de excepcional importância, né? É claro que homens como você, no momento, ainda são exceção, que dirá das mulheres indígenas, né? Porque a gente tem que também falar das mulheres indígenas. A gente tem algumas lideranças femininas indígenas, mas a gente ainda tem muito poucas lideranças nessa seara. Então, como é que a gente forma essas lideranças? É só com a transmissão do conhecimento dos mais velhos para os mais novos? A gente empurra os jovens para fora das aldeias e das reservas? Existe uma fórmula? Não, não existe uma fórmula, quem dera. E eu queria observar que Abdias do Nascimento, na década de 60, ele já era um deputado negro, já era um intelectual negro. Assim como outros importantes homens negros e mulheres negras, né? A Benedita da Silva ela estava na Constituinte, com um papel muito reconhecido, e até hoje ela segue, já teve mandato já de governadora, já teve mandato de senadora e de deputado federal sucessivos mandatos. Muitas lideranças negras vêm construindo ao longo dos últimos 50 anos essa presença do povo negro na vida política brasileira. E principalmente porque passaram pela academia, principalmente porque não são muito poucas, são poucas lideranças populares que têm mandato de deputado, senador ou governador. Isso aí é para quem passa por uma experiência de formação no campo do direito, em políticas sociais, que tem um conhecimento sobre economia, que tem uma capacidade de pôr em questão o conjunto de necessidades que um país ou que um Estado tem para funcionar. E, portanto, é obrigatório mesmo essa experiência da formação acadêmica. Para os indígenas, o acesso ao ensino superior é um evento recente, a partir das cotas. Quando foram instituídas as cotas, pessoas indígenas de várias etnias, eu fiquei sabendo que nós já temos jovens de 132 etnias representados, mesmo que por um indivíduo só, né? Um Krenak, um Xavante, um Yanomami, mas estão representados em universidades do Brasil inteiro. Tem gente que está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele nasceu no Pará. Tem gente que é do Mato Grosso e está em São Carlos, no UFSCar. A Unicamp tem um programa que oferece o vestibular para indígenas lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Eu chamo isso de busca ativa. A universidade está fazendo uma busca ativa de estudantes indígenas para ocupar os cargos que as cotas criaram. Quer dizer, é verdade que os indígenas não estão saindo tanto assim das aldeias, porque senão a universidade não faria busca ativa. Eu sei que algumas universidades com 40 vagas para indígenas só receberam 30 inscrições. Então, assim, parece que ainda não é um sucesso pleno a ideia dos indígenas, dos jovens indígenas, sair do convívio do seu povo para ir ocupar o espaço da universidade. Ainda tem uma raiz profunda que prende esses meninos e meninas no meio do seu povo, que eu acho muito importante, porque senão seria um verdadeiro êxodo, né? Só que agora não seria o êxodo rural, seria o êxodo tribal. E aí todo mundo para a universidade. E, obviamente, se esses jovens todos, que não são todos assim, outra observação, os negros são estimados em 43% ou até 48%, dependendo do censo, da população brasileira. Os indígenas são 0,5%, gente. Então, assim, se todas as universidades quiserem dar vaga para indígena, não tem indígena para ocupar todas as vagas. Né?
os alunos presentes nas universidades brasileiras têm um número superior ao da população indígena no país inteiro. Nós somos menos de 1 milhão de pessoas, pelo IBGE, nós somos 930 mil pessoas. Então, é insignificante do ponto de vista de uma população de 200 milhões, a gente não é nem 1 milhão, proporcionalmente. Então, eu acho que está ótimo a presença indígena na universidade. Não reclamo por uma maior presença indígena na universidade, porque senão a gente ia esvaziar as aldeias. Né? E ninguém vive numa universidade. Nem os professores da universidade não vivem lá. Eles vão lá e vão para casa. Então, é muito importante que os indígenas possam ir à universidade e voltar para casa. Então, é o segundo bloco de conversa nosso que a gente encerra dizendo que é preciso voltar para casa. Isso, é preciso reaver e reativar as raízes, né? Nós vivemos, alguns juízes no Rio de Janeiro, uma experiência muito interessante, e eu até gostaria de colocar isso, que é importante, a coisa de 2, 3 anos atrás, nós fomos, eu e 2 juízes do Rio de Janeiro, e também servidores, nós fomos para Roraima, e dentro da Reserva Raposa Serra do Sol, nós tivemos um encontro com populações Macuxi e Patamonas, porque um colega nosso, juiz de direito em Roraima, fazia a justiça itinerante lá em Rondônia, lá em Roraima. Em Rondônia também tem justiça itinerante. Mas o trabalho do Eric Linhares é expressamente voltado para os indígenas, para as populações indígenas. E nos surpreendeu muito a necessidade que os indígenas daquelas etnias, Macuxi e Patamonas, precisavam dos registros civis de nascimento de branco. Tinham o RANI, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, mas precisavam da certidão de branco. Então, nós passamos lá uma semana trabalhando e registramos vários indígenas de todas as faixas etárias. E, posteriormente, fomos ainda para a divisa do estado do Amazonas com Roraima, e num trabalho que também demorou uma semana, estivemos com indígenas da tribo Vainiri-Atroari, que justamente deu nesse livro de fotografias de um dos juízes que foi conosco, que é um artista fotográfico incrível, e ficamos uma semana trabalhando na maloca, no meio da selva, justamente dando certidões de nascimento de branco para os indígenas desta tribo, que foi uma tribo muito magoada, muito lesionada e quase exterminada num passado recente. E aí vem a pergunta: é preciso que os brancos conheçam melhor os indígenas, indo até as reservas, indo até as tribos, né? Como nós fomos fazer um trabalho específico da justiça, mas também como pesquisadores históricos, como acadêmicos, né? Antropólogos, sociólogos, é importante essa troca de conhecimento, mas troca de conhecimento in loco, já que os indígenas, quando saem e entram na universidade, eles estão entrando no nosso mundo, né? Então, para um conhecimento melhor e para a garantia mais adequada dos direitos dessas minorias indígenas, será que não é preciso que a gente vá buscar esse conhecimento conversando com as pessoas? Liga o seu som. Não há dúvida quanto à importância, a relevância dessa visita. Eu fico muito feliz de saber que vocês realizaram em 2 ocasiões, uma lá na parte norte, na Raposa Serra do Sol. Provavelmente vocês se reuniram lá no Lago Caracaranã, e depois cá no sul, onde estão os nossos parentes Vainiri-Atroari. Se referir aos Vainiri-Atroari é muito importante porque eles sofreram, né, com a passagem da Transamazônica, eles sofreram um deslocamento muito grande do território deles. E segundo a Comissão da Verdade, que reporta as violências praticadas contra esses indígenas que viviam em situação de isolamento na floresta, pelas empreiteiras que foram abrir a Transamazônica,
esse povo quase foi extinto pela violência desse contato, que envolveu, inclusive, o traslado de gente da tribo inteira de um lugar para o outro, e muitos conflitos com violência armada contra os Aimiri-Troari. Tem uma acusação contra o Estado brasileiro, junto à OEA, de genocídio contra o povo Aimiri-Troari. Eu não sei que desenvolvimento que houve isso, mas a Comissão da Verdade, ela tem um relatório importante sobre os episódios de violência contra o povo Aimiri-Troari, que continuam sendo ameaçados, porque agora tem uma união da Eletronorte passando dentro do território deles, e diante da negativa deles de que esse empreendimento se implantasse na terra deles, eles têm sofrido muita pressão da parte do governo do Estado, né, do Amazonas, e de outras autoridades também que querem que os Aimiri renunciem a esse direito às suas raízes em favor de um empreendimento duvidoso, que é passar um milhão de linha elétrica dentro do território deles, com apelo populista. Mas todo mundo precisa de energia. Todo mundo precisa de energia, mas ali é o território dos Aimiri-Troari. Que tal vocês passar com essa energia em outro lugar? Já que os Aimiri-Troari não têm tanto interesse assim por consumir essa energia, né? Os que se interessam por essa energia estão em centros urbanos, principalmente. Ou então estão com empreendimentos enormes. As mineradoras, com seus equipamentos, com a sua superestrutura que precisam muita energia e muito consumo de água. Então, é muito importante que os operadores do direito, que o Ministério Público, que todo mundo que é envolvido com a operação do direito, que pudessem mesmo ter um pouco mais de familiaridade como vivem esses povos originários, como vivem. Porque como que você vai julgar uma questão relacionada com alguém que você não tem a menor ideia de o que aquele mundo representa, o que aquelas pessoas pensam, o que é o mundo deles, né? Eu imagino, por exemplo, no caso do Leão, se caísse sobre a mesa de um juiz a decisão sobre cortar o território, o Aimiri-Troari, violando um direito deles, para passar uma torre de energia elétrica, contra a vontade deles, ou exigir que seja feito um estudo para aquele serviço ser feito sem afetar o território dos Aimiri-Troari. Um juiz pode pegar uma ação e dizer, ora, mas esses Aimiri-Troari estão muito chatos, eles não querem nem deixar passar a união da Eletronorte em cima da cabeça deles? Que isso, são chatos demais. Pega uma certidão negativa da FUNAI, um conluio com a FUNAI, expulsa os índios de lá e repete a violência contra eles de novo e passa a união. É isso que está sendo recomendado agora. Tomara que um juiz sensível e informado possa olhar e dizer que os Aimiri não precisam de união da Eletronorte. Em nada. Então vamos tirar esse união de cima deles. Seria um respeito histórico por um povo que sempre cedeu em favor de uma transamazônica, de uma perimetral norte, de um não sei o quê, de uma Tucuruí, que Tucuruí, para ser construída, ela enxotou os Aimiri-Troari. Então, tem uma infraestrutura na Amazônia que foi implantada expulsando o povo original de lá, invadindo e domando as raízes desses povos. Já que o nosso encontro tem o nome de Raízes, a temática é Raízes, seria muito interessante nos perguntar o que o Brasil faz com as suas raízes profundas, né? É muito interessante porque quando a gente traz esses problemas, né, de que o Brasil não se conhece, a gente não pode deixar de lembrar o Aldir Blanc, que foi recentemente falecido, né, que junto com o Maurício Tapajós, também já falecido há algum tempo, compuseram o Querelas do Brasil, que se imortalizou pela voz da Elis Regina, né? E a canção refere exatamente isso, né? Que o Brasil não conhece o Brasil nunca foi ao Brasil, e o Brasil está matando o Brasil
SOS ao Brasil, né? Essa é a música do Aldir Blanc, que a Elis Regina sacramentou como um sucesso, inclusive internacional. E eu acho que você tem toda a razão, a gente precisa efetivamente conhecer melhor todo o país. E conhecer todo o país é respeitar as suas singularidades, as suas diferenças. E aí eu queria trazer agora para frente o Krenak, ambientalista e filósofo, né? Porque você diz em um dos escritos teus que eu li, a ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo uma abstração civilizatória absurda, suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida e das múltiplas existências e hábitos. O que é que significa para esse Ailton Krenak o termo civilizar-se? Para mim, para o Ailton, o termo civilizar-se é amortecer-se, amortizar a potência que a raiz traz. Civilizar-se. No meu livro Déspota ao Fim do Mundo, se me permitem uma autorreferência, eu digo no livro que a Europa, entendendo-se como um centro de difusão civilizatória, ela tomou os outros povos como povos que estavam obscurecidos, estavam esquecidos em algum lugar do mundo. E foram para lá iluminar essa gente, feito um eletronorte, né, passando um milhão na Terra de Janeiro para ali. Então, a civilização, ela é uma prepotência instalada no pensamento europeu, entendido como antropocêntrico. Antropocêntrico. O humano é o único ser que pensa, mas nem todos os humanos. O Milor Fernandes dizia que a Declaração dos Direitos Humanos é muito bacana, porque ela institui um direito que deveria ser universal. O problema é que uns são mais humanos do que os outros. Aquele senso de humor do Milor é maravilhoso, né? Todos são humanos, só que alguns são mais humanos do que o outro. O que é esse humano mais humano do que que acha que pode ir para a África, para a Ásia, para algum lugar do mundo, para as Américas, civilizar o outro. Civilizar é fazer o outro virar a sua imagem e semelhança. É dar consequência a esse mandamento. Se a gente virar a imagem e semelhança dos portugueses, nós vamos estar civilizados. Nós não somos nativos. Por que a gente tem que ser igual a um português? Já não é o bastante a gente falar a língua deles? Então, Krenak, você tem toda a razão de trazer o George Orwell, né, na Revolução dos Bichos, né, que a história é justamente essa fábula que ele constrói, né, que alguns animais, alguns bichos são mais iguais do que os outros, né, e assim também tem se portado uma grande parte da nossa civilização ocidental, pelo menos. A gente está chegando, assim, ao final da nossa conversa, mas eu não queria deixar de fazer mais uma vez menção ao Krenak, agora o Krenak escritor, o Krenak ambientalista, mais uma vez, mas mais do que ambientalista, aquele que emite mensagens positivas através dos seus escritos e dos seus livros, né, como jornalista, como doutrinador e como filósofo. Nesse livrinho, A Vida Não é Útil, né, e aí eu me lembro até da minha colega Andréa Pachá, que tem um livrinho também muito bacana escrito, em que ela diz que a vida não é justa. Então, aqui nós temos um compasso muito bacana desses duplos, né? A vida não é útil, a vida não é justa. E você diz, num dos textos da Vida Não é Útil, que não se come dinheiro. É o título do texto, né? E que nós seríamos a praga do planeta, nós, os humanos em geral, né? Uma espécie de ameba gigante.
E aí eu queria trazer, né, essa questão da liberdade, que eu acho que os povos indígenas sabem lidar com a liberdade, talvez muito melhor do que os demais humanos, né? E queria te perguntar, por que nós somos a ameba gigante? Liga o som. Sobre a liberdade, que eu acho maravilhoso, nunca perder a oportunidade de ressaltar a beleza da liberdade e a sua essencial isso. Uma vez, um mestre de caligrafia no Japão, vendo os desenhos feitos por um artista indígena, ele disse que o que mais alegrava aquele mestre de caligrafia era ver aquele desenho com tanta expressão de liberdade. Eu fiquei pensando, ele viu liberdade num desenho? Um desenho expressa uma alma livre, um sentido de liberdade, que coisa bonita. E eu fui buscar me aproximar dessa ideia, dessa liberdade. Então, a liberdade, ela pode ser expressa em muitas maneiras, em muitas formas, numa canção, num desenho, numa fala, num gesto, numa comunicação. Tudo isso é expressão dessa maravilha que é a liberdade. E se esses povos de raiz profunda, que nós chamamos de povos nativos, povos indígenas, experimentam essa liberdade e conseguem fazer observação sobre o mundo, inclusive essa sobre não se comer dinheiro, ela tem uma raiz muito profunda, gente, que é nas nossas histórias antigas. Na antiguidade, aquilo que foi reunido em textos que são chamados de mitos, os mitos de origem, toda pessoa que acumula coisas é considerado um defeito. Acumular coisas é um defeito. É considerado sovina, alguém que guarda as coisas. Se você tem muita coisa guardada, isso não é bom, é doente isso. Então, quando eu digo que nós fomos nos constituindo numa ameba gigante, é porque o que uma ameba faz é isso. Ela não gera nada de colaboração com o ecossistema onde ela está, mas ela acumula condições para ela mesma, uma ameba gigante. Então, assim, nós temos que implicar socialmente com o lugar onde nós vivemos. Se nós somos da água, a gente tem que contribuir com o mundo da água. Se a gente está aqui na Terra, a gente tem que contribuir com esse mundo daqui da Terra. E eu não estou sozinho nessa observação sobre os humanos serem uma peste. O autor de Sapiens, né, uma história da humanidade, ele diz que o Homo sapiens tem uma marca, um DNA violento e predador. E que esse DNA violento e predador, ele precisa ser reconhecido, precisa ter consciência disso, para que a gente se torne uma comunidade de Homo sapiens menos predadora e menos danosa aos outros seres que convivem com a gente no mundo. Os humanos não são não são o sal da terra. É uma outra afirmação que eu tenho feito. As pessoas se abalarem um pouco nessa ideia de que o ser humano é a única coisa interessante que tem aqui no planeta, né? Com essa ideia de que nós, os humanos, somos os únicos que pensam, que sabem fazer as coisas, nós estamos acabando com a vida no planeta.
As mudanças climáticas estão aí para testar a nossa inadequação. E quando eu digo que Gaia, né, o organismo vivo da Terra, está dizendo para os filhos dela, silêncio, silêncio. Quando tem um tsunami, quando tem um furacão, um terremoto, a Terra está falando silêncio. E agora a pandemia, né, com esse vírus matando gente aqui no nosso país, barbarizando com a vida dessa maneira desoladora, silêncio. Né? Nós somos convidados a ficar em casa, evitar a aglomeração, usar os equipamentos para proteger contra o contágio e ficar em casa. Fica em casa. E fazer silêncio seria muito bom. Agora, enquanto nós gravávamos nosso encontro, eu fiquei pensando, eu preciso de silêncio para ouvir as perguntas, para prestar atenção e poder responder da melhor maneira possível. Silêncio, né? Muito bacana essa tua mensagem, e assim, eu queria ler um trechinho muito lindo para nós finalizarmos do A Vida Não É Útil. Os teus escritos, eles são muito impactantes, e eu acho que a gente talvez possa terminar com isso. Você diz, esse vírus está discriminando a humanidade, basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Krenak, para terminar, você acha que o mundo e os humanos têm salvação? Claro que sim. Quando nós acordamos de manhã e vemos a luz do dia, desperta um sentimento tão maravilhoso da vida. Essa vida, ela continua. Mesmo com os desastres, com os erros que nós cometemos, talvez o que a gente esteja causando agora seja um dano reparável, né, para os humanos, em que os humanos ainda não vão desaparecer, mas nós podemos estar diante de um evento inimaginável, de mais da metade da população do planeta ser extinta antes do final do século. Tem um livro que eu recomendo muito, o título dele é A Terra Inabitável. Ele é de um homem que nasceu em Nova York, ele está com 40 e poucos anos agora. Quer dizer, ele é muito mais velho do que o autor do Sapiens. Os dois têm mais ou menos a mesma... o Harari e o David Wallace têm mais ou menos a mesma idade, o David um pouco menos. O David Wallace escreveu A Terra Inabitável. É um conjunto de artigos onde ele analisa tudo que os cientistas olharam desde o final do século XIX até agora sobre mudança climática. E ele constata que as mudanças climáticas são um fato científico, objetivo, e que os negacionistas no mundo inteiro dizem, não, deixa isso para lá. Não, isso não existe. Mas nós estamos diante de uma tragédia ecológica planetária em que metade da população do planeta pode se extinguir. É isso que nós estamos chamando de sexta extinção em massa. Se ela acontecer, gente, poucos de nós vão sobreviver. Os que sobreviverem vão habitar uma terra tão apavorante, com mudanças no oxigênio que a gente respira, que nós vamos ter que usar aparelho para respirar. Vai ter que ter um aparelho que filtra o oxigênio e a gente... Quer dizer, nós vamos ficar parecendo um robô andando por aí. Nós vamos andar com um acessório, um aparelho ligado com a gente, parecido com esse respirador que botam no pessoal na UTI, cada um vai ter que ter um respirador. Eu vou usar uma roupa, um respirador, para você se deslocar. Depois você volta para dentro de casa, para um lugar fechado, com respiradores. Quer dizer, é isso que você quer? Você quer ser uma humanidade dessa? Eu não quero. Então, mas eu também não tenho nenhum problema em ir embora, tipo, hoje. Se eu tiver um convite para sair do planeta hoje, eu estou pronto. Então, assim,
Tem gente que adora viver aqui na Terra, mas só está fazendo besteira. Esses não querem ir embora hoje. Esses querem ficar agarrados aqui, feito uma peste. É por isso que eu digo que a humanidade está virando a peste do planeta. Krenak, muito obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras e pelas tuas lições. Acho que nós vamos construir juntos uma política de visitação, se você nos ajudar. Acho que isso pode ser importante para pesquisas acadêmicas. A Emerge tem também núcleos acadêmicos de pesquisa, tem um núcleo de acesso à justiça, um núcleo de raça e gênero, um núcleo de conciliação e mediação, todas essas questões, um núcleo de bioética, um núcleo de moradia e ambiente, de modo que eu acho que talvez essa conjunção, esse conhecimento que nos falta, você pode ser essa ponte, essa porta de abertura para a gente melhorar o conhecimento da magistratura sobre as populações indígenas e sobre o planeta que nós vivemos. Muito obrigado, e volte sempre.